Oi, eu sou Luanda Vieira, editora de beleza e wellness da Vogue, e para dar continuidade na nossa programação do Summit, a gente vai bater um papo com 4 pessoas super especiais sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é o poder da autoestima para o bem-estar emocional. E aí vão estar comigo a dermatologista da Under Skin, doutora Patrícia Ormiga, a influencer Camila Espinosa, a apresentadora Didi Wagner e a atriz Monique Alfradique. Oiê! Oi, Obrigada, boa noite. Luanda. Obrigada, Vogue, pelo convite. Imagina, a gente que Boa noite. agradece. Obrigada. Eu quero começar perguntando para Didi, Monique e Camila, uma percepção minha, que é de todo mundo, na verdade, mas que a gente tem visto que as marcas, tanto de moda quanto beleza, têm feito uma movimentação para quebrar aqueles padrões que a gente conhecia como o oficial, né? E eu queria saber qual é a opinião de vocês em relação a essas mudanças e quanto isso impacta na autoestima de vocês. Quem começa? Pode ir, Didi, pode ir. Eu posso começar. Tá. Eu acho que a representação Tá. da mulher, eu acho que está se reconfigurando, né? Eu acho muito importante as marcas estarem apostando nisso, porque nós, principalmente o Brasil, a gente tem a nossa diversidade é enorme, né? Nós temos vários biotipos, então é muito importante essa inclusão, né? Todas as mulheres se sentirem pertencentes de alguma forma, né? Se sentirem livres também para poder escolher, para poder usar. Eu acho de uma certa forma também afeta na autoestima também, na autoconfiança. Eu acho que de uma certa forma as mulheres acabam sendo mais bem representadas. Total. Olha, Luanda, eu vou te dizer que eu considero até difícil responder essa pergunta, no meu caso, sendo branca, loira, relativamente magra, né? Assim, enfim. Ou seja, com uma beleza mais dentro do que era o padrão estipulado, né? Então, eu acho difícil essa minha posição na hora de responder essa tua pergunta. O que eu entendo só é que, graças a Deus, as marcas ficaram atentas justamente para essa questão da diversidade e da representatividade, porque as mulheres precisam poder se enxergar, e tudo bem que a gente gosta de algumas imagens mais aspiracionais, né? Que são inspiradoras, a gente tentar buscar aquela beleza e tal, pode ser uma coisa aspiracional, mas desde que converse com uma amplitude de tipos de corpos, de cores de pele, de tipos de cabelos, de até culturas diferentes, entendeu? Então, eu acho que esse movimento graças a Deus, irreversível, e o que a gente tem que torcer é para que isso aconteça cada vez mais e mais. Total. Eu concordo também, eu concordo com a Didi. Eu venho do mundo da moda desde muito nova, né? Eu comecei a trabalhar como modelo com 16 anos, e eu venho de uma época onde as modelos eram que as mulheres se identificavam zero, né? Então eu acho também que é um movimento irreversível, super positivo. Não só todos esses quesitos aí que a Didi falou, mas também a questão da idade. Quantas vezes a gente não vê marcas e produtos sendo representados por meninas de 14 anos, né? Quando de repente a gente tem mulheres de 60 que são consumidoras daquele produto. E eu acho que as marcas, elas estão cada vez mais abertas para isso e cada vez enxergando mais beleza nisso, porque eu concordo com a Didi quando ela falou das imagens aspiracionais. A gente gosta de ver, né? O que é bonito também é arte, né? A fotografia, enfim, a publicidade também é arte. Mas eu acredito que com essa representação as mulheres elas vão poder se identificar cada vez mais. Eu acho que isso é muito positivo porque afeta, sim, afeta na autoconfiança, na autoestima, em você olhar ali para um produto que você quer consumir e você olhar para aquela mulher e se enxergar ali, bem diferente do que acontecia há 20 anos atrás no mercado de moda e de beleza.
Não, completamente. E aproveitando o gancho de vocês, me colocando nessa roda, enquanto mulher negra, para mim, por exemplo, estar aqui entrevistando vocês, ser editora de beleza da Vogue, só eu sei o quanto que a minha saúde mental trabalhou para eu ter força para conseguir chegar aqui, ter autoestima e não desistir, sabe? Porque essa representatividade que a gente fala hoje eu nunca vi, mas eu tive o privilégio, por exemplo, eu sei que não é com todas as mulheres negras, de misteriosamente, ou pela minha criação, enfim, não me abalar em relação a isso, mas eu sei que não é o natural. Então, eu acho muito importante, além das marcas, todas vocês terem esse discernimento, né? Que essa movimentação não é sobre a gente, é uma movimentação em relação ao coletivo, né? Em relação ao todo. E aí, doutora, eu queria que você falasse um pouco, continuando nessa questão do padrão, enfim, como que esses padrões das redes sociais afetam o seu trabalho como dermatologista, porque eu que entrevisto várias, ouço elas falando o quanto meninas jovens procuram com uma foto X do filtro, né? Hoje em dia é o filtro, querendo ficar do jeito que é o filtro, e o filtro a gente sabe que é uma coisa irreal. Então eu queria saber como que esses padrões afetam no trabalho da dermatologia e na autoestima. Tudo bem, gente? Boa noite. Olha, afetam demais pelo seguinte. Eu estava vendo vocês respondendo a primeira pergunta, né? É muito curioso porque o ser humano, ele precisa se sentir pertencente. Então, no momento em que a gente tem padrões, né? O ser humano, ele quer buscar aqueles padrões para se sentir pertencente àquele meio, àquela cultura, enfim. No momento em que se criam padrões, criam-se problemas, porque a gente quer todo mundo, as pessoas querem todas se parecerem. No momento em que as marcas começam a, enfim, a colocar essa diversidade à tona, isso é muito positivo, porque a gente traz, então, a possibilidade de todos se sentirem pertencentes àquele meio, né? Então, isso é uma coisa positiva por si só. No momento em que a gente ainda, por outro lado, tem os padrões na internet, né, isso as redes sociais vêm trazendo de uma maneira muito forte, a gente tem, de fato, as pacientes procurando esses padrões. E é justamente o que nós, médicos, não queremos, porque a gente sabe que respeitar a beleza de cada um é fundamental para que a gente tenha bons resultados e que a gente tenha o efeito final, que é, de fato, elevar a autoestima. Então, no momento em que a gente tem padrões, isso é muito negativo. O que nós médicos fazemos, então? A gente tenta, de toda forma, estimular essa percepção da beleza individual de forma muito forte, né? E isso a gente consegue ter os melhores resultados. Não adianta uma paciente chegar aqui para mim, uma paciente com um lábio super fino e um rosto muito delicado, e pedir a boca XYZ, porque nunca vai combinar com o rosto dela e talvez a gente nunca consiga alcançar aquele resultado. Então, é fundamental que a gente comece a trabalhar isso, fora dos padrões. E aí, as técnicas mais recentes, o Babyface é uma técnica que a gente tem propagado recentemente, né? Faz parte aí agora da cultura da USK, porque ela foi trazida ao mundo pelo André Braz, que é um dermatologista espetacular, em conjunto com a USK, mas traz isso, tratar cada tipo de rosto de uma forma para poder valorizar a beleza de cada uma. É isso que a gente busca de fato. Sim, perfeito. É tudo sobre isso, né? E voltando para as meninas, vou direcionar aqui direto para a Camila, mas só para a gente revezar. A gente tem falado muito sobre gatilhos, né, nas redes sociais, sobre posts que dão gatilho na gente. E a gente sabe que a gente tem poder em relação àquilo que a gente publica, isso já está muito certo. Mas eu queria que você me falasse, que vocês me falassem, qual que é a responsabilidade dos influenciadores
seguidores na hora de minimizar esses impactos, né? E eu gosto também muito de lembrar que todos somos influenciadores. Para quem está assistindo a gente, quem tem 10 seguidores ou quem tem mais de 1 milhão, todo mundo influencia a sua rede. Mas só para deixar claro, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco como minimizar esses impactos. Luanda, eu acho que assim, acima de tudo é a gente ser de verdade, né? Claro que todo mundo quer estar bonita, não sejamos hipócritas, né? Todo mundo quer estar bem, ninguém vai postar uma foto que está feia, que está com olheira, mas eu acho que tem que ter limite, lógico, e eu acho que se a gente é de verdade, se aquilo que a gente comunica ali, seja um dia bom, um dia ruim, né? Eu acho que a autoestima a gente acaba relacionando muito com padrões estéticos e com a estética, né? Mas eu acho que a autoestima vem de lugares muito mais profundos, né, das nossas crenças, das nossas crenças limitantes, principalmente, da gente não se gostar, da gente não se achar merecedor. Então, assim, acho que a gente tem uma grande responsabilidade, mas eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado e não colocar a culpa sempre no outro, né? Não colocar a culpa nos padrões da publicidade, nos padrões das redes sociais, e estimular as pessoas a terem ali a verdade delas, a terem o propósito delas, a olharem para dentro, que só assim que a gente vai desenvolver a autoestima para não precisar olhar para o lado e achar que o outro é melhor ou pior, ou se comparar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma grande responsabilidade nisso, de você ser ali de verdade. Você não precisa postar uma foto onde você não está bem, mas, ao mesmo tempo, você não precisa se encher de filtro, manipular as fotos todas para parecer mais magra, ou enfim. Eu acho que tem que ter um limite ali entre o que é real e o que não é. Mas, acima de tudo, no meu trabalho, por exemplo, eu gosto muito de, comunico isso muito nas redes sociais, das pessoas realmente olharem para dentro, se conhecerem, se valorizarem, aceitarem as suas imperfeições, porque só assim a gente constrói a autoestima de verdade, né? Não nesses padrões e nessas comparações que hoje, infelizmente, nas redes sociais a gente tem de monte, né? Total, o tempo inteiro. Você respondeu tão bem que não tenho nem o que complementar. Exatamente, Gigi. Concordo. Mas eu só diria que, atrelado a tudo isso que a Camila falou, eu acho que de vez em quando colocar um pouquinho de humor também traz sempre um alívio, ainda mais. Desculpe, não saiu, né? Ainda mais nesse período de pandemia, né, que está tão duradouro e que está trazendo tanta angústia e tanta aflição a todos nós. Rapidinho, só uma coisa que eu acho super interessante também é a gente tomar o cuidado para não criar necessidades, não colocar caraminholas nas cabeças dos nossos influenciados, assim, né? Eu com os meus pacientes, vocês com as pessoas que acompanham a carreira de vocês, a vida de vocês pelas redes. Então, acho que se a gente não criar necessidades que sejam difíceis demais para a maioria alcançar, a gente também já faz uma grande parte do nosso trabalho de não criar, né, problemas para essas pessoas que acompanham o trabalho. Sim. Só reforçando essa coisa realmente de ser de verdade, né? Eu sou uma pessoa que gosta de muito fazer stories, de ter esse contato direto, assim, às vezes também uma forma de uma troca com eles ali. E às vezes eu uso uns filtros e aí eu tento usar sempre o lado divertido. É um cabelo colorido, é uma cara diferente. Também, foi o que a Gigi falou, também tentar trazer um pouco de leveza nesse momento que a gente está vivendo. E não é uma coisa que não é uma imagem refletida que é um ideal ali, uma olheira, né, que você tenta disfarçar ali. Lógico que você pode fazer, não tem problema nenhum. Eu tenho até um filtro também que também tem esse lugar. Mas isso não ser uma dependência e você não querer se ver só dessa forma, né? Porque aí realmente é melhor investigar, porque você pode usar isso de uma forma recreativa, mas não que seja dependente. Sim, e aí mais uma vez eu não tenho como não trazer o recorte da mulher negra e as minhas experiências, enfim, que tem sido, em especial nesse último ano, desafiador para mim me mostrar vulnerável, porque eu acho que isso é muito importante também nas redes sociais, a gente se mostrar vulnerável, mas a mulher negra ela vem de uma
de uma educação que ela nunca pode se mostrar vulnerável, ela sempre tem que estar perfeita ali e preparada para tudo. Então, a gente entra numa dicotomia, assim, de, putz, a minha vida inteira eu precisei estar ali perfeita, impecável, porque senão eu seria questionada, caso tivesse alguma coisa fora do prumo, e nesse momento que eu influencio pessoas, que todo mundo influencia pessoas nas redes sociais, como é que você desassocia essa questão da sociedade e se mostra para as pessoas, né? Então, acho importante a gente também colocar esse ponto. E, doutora, muitos estudos mostram a ligação da saúde mental com a autoestima, né? Então, eu queria que você falasse da importância da autoestima para a nossa saúde física, para a nossa pele, para tudo. Claro, é super importante. A gente tem a definição de saúde pela OMS, é o bem-estar físico, emocional, né, mental e social. Então, isso tudo é saúde para todo mundo, né? A partir do momento em que a gente tem dois cenários ali, né? O primeiro deles é que quando você tem autoestima elevada, você desencadeia uma cadeia justamente virtuosa, né? Que você se cuida melhor, porque você se cuida melhor, você tem mais saúde e você tem mais autoestima. No momento em que essa cadeia é quebrada e você diminui a sua autoestima, a gente começa a liberar diversos hormônios de estresse, com ansiedade, etc., que vão ter uma série de repercussões no nosso organismo. Dentre elas, diminuir a imunidade, você pode mudar a sua flora, a sua microbiota, né, como a gente chama, no seu corpo, enfim, desencadeia uma série de resultados negativos. Então, a autoestima, ela é fundamental para que a gente tenha esse ciclo virtuoso e consiga, de fato, melhorar a saúde como um todo. Então, é duplamente importante, tanto para não deixar, entre aspas, a peteca cair, como também para você ir melhorando cada vez mais. Sim, a gente tem visto cada vez mais. Existe uma dúvida sobre autoestima ser só você levantar e, ai, como eu estou feliz, pronta para aproveitar esse dia. E não é só sobre isso, né? Tá tudo interligado no nosso corpo, cabeça, tudo. E é uma construção diária, né? Nós como seres humanos e cíclicos que somos, todo dia a gente precisa trabalhar toda essa construção da autoestima e do bem-estar físico, mental e social. Então, aquela coisa da felicidade plena e eterna, né, que não existe a felicidade diária, que você vai trabalhando no seu dia a dia e estando satisfeito com a sua atuação no mundo dia após dia. Sim, e eu até falei um pouco sobre isso hoje numa outra mesa, mas eu estava entrevistando uma psicóloga que é especialista em estresse. E aí eu perguntei para ela, mas doutora, como é que a gente se livra do estresse? E ela falou, Lu, a gente não quer se livrar do estresse, porque a partir do momento que a gente se livra dele, a gente entra na inércia. É o estresse que faz a gente se locomover. Obviamente que a gente precisa ter o equilíbrio e saber quais são os nossos limites, mas é o estresse que faz a gente levantar todos os dias e viver a vida. E aí eu falei, gente, sei lá, pensava ao contrário, sabe? Queria deixar de ser uma pessoa estressada, mas entendi que está tudo ali interligado. Acho que o segredo aí também está no quanto a gente se cuida, né? E quando eu falo de autocuidado, não é o autocuidado de fazer um skincare ou de fazer atividade física, que é super importante também, mas o quanto a gente cuida da nossa alma, né? De você parar de manhã. Para mim, autocuidado é acordar de manhã. Hoje cedo eu até postei, eu falei, gente, alguém mais gosta de acordar quando a cidade está inteira dormindo? Porque para mim meu dia já começa de outro jeito. Tá tudo quieto, eu faço minha meditação, eu fiz algumas posições de yoga, aí eu fui tomar meu banho. Isso é autocuidado, né? Não precisa ser um super tratamento de beleza, e isso reforça a nossa autoestima, porque a partir dali, de ter tido aquela manhã calma, eu começo meu dia mais confiante, eu começo meu dia acreditando
tô calma para fazer as coisas. Então, acho que o segredo está aí, né? Porque o estresse e as adversidades do dia a dia, eles vão existir sempre. Sim, e ter noção que autocuidado é individual, né? Cada um tem a sua forma. Então, se para você funciona acordar muito cedo, às vezes para mim eu rendo à noite, eu começo a render agora. Estamos fazendo aqui essa entrevista e eu vou terminar meus textos da revista porque é esse meu momento. Então, acho que é muito importante as pessoas terem essa percepção, né? Mas vamos lá, a minha pergunta, inclusive, era justamente nesse mesmo sentido, e aí a gente pode começar com a Monique, mas se vocês têm algum ritual, e o que é autocuidado para vocês? Olha, um ritual é difícil agora vivendo, aí lockdown, e a gente tentando se adaptar o tempo inteiro, né? E a gente saiu de um momento de crise, voltando para esse momento mais aflito, e a gente tentar se manter equilibrado, apesar de tudo, né? Eu acho que, na verdade, é você buscar o que te motiva, né? O que te deixa bem, né? O que te deixa feliz. É o que te... É o que faz te escapar da realidade. Eu passei meu domingo maratonando uma série, então foi um momento bom também, me ajuda de uma certa forma em criatividade, em mergulhar numa outra história, fugir um pouquinho da realidade. Eu tenho uma playlist que eu gosto de escutar também pela manhã, fazendo as minhas coisas, acordar quando eu consigo acordar com calma, sem esse estresse do dia a dia, sem deixar esse estresse do dia a dia eu absorver isso já pela manhã. A yoga me ajuda bastante, eu descobri a yoga tem 1 ano mais ou menos, e desde então eu achei que para mim foi muito importante, principalmente foi nesse momento de pandemia. A gente vai tentando achar algumas bases, assim, né, para a gente poder canalizar toda essa ansiedade nossa para o futuro e porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Então a gente tentando viver o que tem agora e criar hábitos saudáveis, assim. Eu tenho uma alimentação equilibrada, que eu tento manter, mas também eu escuto meu corpo. Também tem dias que eu não quero, vou comer o que eu quero. E é isso. Eu acho que é você se ouvir e entender que tudo bem. Não, todo dia você não vai estar bem todo dia, né? Então acho que é você se escutar. Sim, total. Didi? Para mim, o autocuidado está relacionado a 4 pilares básicos. O primeiro é terapia, que eu faço há muitos anos e me ajuda a entrada, me ajuda a compreender e lidar melhor com as minhas falhas, com as minhas vulnerabilidades, com as minhas angústias. O segundo pilar é o bem-estar físico, que está relacionado a atividades físicas, alimentação e tudo mais. E no caso das atividades físicas, o que me deixa muito bem é a corrida, que é um esporte que eu acho que tem uma vantagem interessante, porque se você praticar 40 minutos de corrida, você já tem um benefício. E a yoga, porque eu gosto muito da parte física e também da parte da meditação. O terceiro pilar são as relações pessoais. Então, tanto no meu microcosmo aqui, né, dentro do meu núcleo familiar, mas mesmo não podendo estar, né, presencialmente com a minha família mais ampla, com os meus pais, com a minha avó e tudo mais, eu me preocupo em manter esses elos ativos e também com os meus amigos. E o quarto pilar, eu diria que é o bem-estar espiritual, que daí é uma coisa um pouco mais abstrata, mas não tem a ver, para mim, com religião, tem a ver com fé, com acreditar um pouco que as coisas saem às vezes fora do nosso controle, mas que mesmo nessas situações a gente tem que continuar em frente e tem que achar caminhos, né? Então, para mim, são esses 4 pilares que sustentam o que eu entendo por autocuidado e bem-estar.
Sim. A Camila, acredito que já respondeu, mas se você quiser acrescentar Eu alguma queria só coisa. falar queria acrescentar uma coisa. Na verdade, o que as duas falaram, faço das palavras delas as minhas, porque para mim também acho que tem muito a ver com isso, mas eu queria só ressaltar, né, que nos dois casos, e no meu também, acho que o autoconhecimento é a base de tudo, né? Como a Monique falou, o que é bom para mim não é bom para você, e eu acho que isso também está muito relacionado à autoestima de você acreditar que na tua verdade, naquilo que é bom para você e aceitar que um dia você não está bem, né? Ter um pouco mais de autocompaixão, que muitas vezes a gente esquece. Eu acho que isso acaba muitas vezes também minando a nossa autoestima. Então, eu acho que é cuidar de tudo isso, né? De todos esses pilares, mas acima de tudo a gente olhar muito para dentro, porque só conectado com a gente mesmo que a gente consegue dar conta de tudo e assim cultivar e fortalecer nossa autoestima. Sim, com certeza. E doutora, você que cuida tanto, né, da autoestima, dos pacientes, porque não tem como a gente negar que a autoestima ela está completamente ligada com a questão estética, né? É muito difícil a gente se desprender disso. E aí eu queria saber como você cuida da sua autoestima, cuidando de tanta autoestima. Olha, Luanda, é muito interessante isso, porque grande parte da minha autoestima, ela se renova dia a dia, justamente no contato com as minhas pacientes. Então, no momento, e com os meus pacientes também, né? No momento em que, na hora que eu termino meu trabalho, um preenchimento, por exemplo, uma toxina não dá o resultado na hora, mas um preenchimento que você tem o resultado na hora, o paciente se olha no espelho e fala: Meu Deus, que maravilha, tô me sentindo muito melhor. Tem umas que brincam assim: tô me sentindo mais alta, entendeu? Mais rica, enfim. Cada uma faz a sua brincadeira, mas na verdade o sentimento é de felicidade. E no momento em que eles e elas demonstram esse sentimento de felicidade, satisfação na hora, para mim isso é super enriquecedor. Então, grande parte da minha autoestima vem justamente daí. Vem de melhorar, justamente poder fazer a diferença na vida das outras pessoas, e isso é muito real, é muito, muito patente, assim. Agora, eu também tenho as minhas, claro, no meu dia a dia, a gente tem as nossas, enfim, nossas fraquezas e também tenta melhorar a nossa autoestima dia a dia. Tem dias que a gente levanta melhor, dias em que a gente levanta pior. Agora, na pandemia foi um desafio, né? Você manter a autoestima elevada no dia a dia, mas por outro lado a gente também aprendeu a valorizar pequenas coisas, como uma boa comida, um momento que você tem meditação um pouco mais longo, que você tem a propriedade de ter isso. Enfim, é uma construção diária, como a gente já conversou, e é muito legal você participar dessa troca de energias para que também renove a sua energia e a sua autoestima. Sim, total. Não, você falou da pandemia, gente. Na pandemia, para mim, estamos nela, mas no começo, olhar para o céu virou uma coisa completamente diferente para mim. Eu olhava para o céu e falava: Nossa Senhora, tô viva, sei lá. E é muito louco como a gente se apegou a detalhes, né? Uma pandemia, obviamente, nunca é boa em nenhuma situação, mas ela trouxe esse resgate para a gente que tem tudo a ver com tudo que a gente está conversando, o autocuidado, o autoconhecimento, a autoestima, trabalhar essa autoestima, enfim. Mas, doutora, continuando com você, eu queria que você me falasse qual que é a importância da individualidade no processo de construção da autoestima e como que vocês, médicos, podem ajudar nisso dentro do consultório. A primeira coisa é que nós médicos vemos os pacientes ou as pessoas que nos procuram, né, como um todo. Não adianta eu começar a sugerir tratamentos para uma pessoa sem conhecê-la antes. Então, eu preciso entender qual o perfil, quais são as expectativas, se a procura daquele tratamento está querendo resolver alguma fragilidade interna que aquele paciente ou aquela paciente tenha, ou se de fato é justamente para melhorar a autoestima de uma maneira saudável. Depois que a gente entende aquele paciente como um todo, em termos de comportamento, a gente vai entender fisicamente do que ele ou ela precisam. Então, a gente faz uma anamnese, uma conversa longa, examina, vê quais são os remédios, enfim, todos os problemas de saúde e avalia o paciente como um todo.
A partir daí, a gente vai começar a estabelecer a conversa para entender as expectativas, né? Porque cada um vai ter expectativas diferentes. E só então a gente vai sugerir algum tratamento. A gente nunca vai criar uma necessidade em ninguém, mas eu, por exemplo, tenho muitas pacientes que chegam para mim e falam assim, não, eu vim aqui para fazer o que você me disser para fazer. E aí a gente acaba sugerindo ou explicando o processo de envelhecimento como um todo, quais são os fatores que trazem beleza para um rosto, para um corpo, enfim, é uma longa conversa. E aí determina quais serão, ou a gente sugere quais serão os tratamentos para, em conjunto, nós decidirmos o que será feito. Mas isso é muito importante também a gente levar em consideração a estrutura física de cada rosto, né? Principalmente. Cada paciente vai ter uma beleza diferente, como a gente conversou no início. Então, a gente precisa respeitar os traços, o formato do crânio, a distribuição dos compartimentos de pele, as necessidades daquela pele. São muitas as necessidades que a gente precisa suprir num tratamento como esse. Então, são vários os pontos que precisam ser examinados e acordados para que a gente possa fazer um tratamento que fique bonito e que supra a expectativa daquele paciente. E aí, novamente, essas técnicas que levam em consideração a individualidade, elas são cada vez mais aceitas e mais usadas pelos médicos conscientes. Então, a gente tem isso muito forte hoje em dia, respeitar a individualidade de cada um. Legal. E meninas, começando aí com a Didi, quando vocês estão, aquele dia que vocês estão com a autoestima ok, como vocês sentem isso no dia a dia de vocês, no corpo, na saúde? Vocês veem diferença? Vocês veem essa relação? Olha, difícil de responder essa pergunta, Luanda. Eu não consigo, assim, especificar essa relação direta, mas eu consigo dizer que quando a minha autoestima está boa, eu me sinto mais plena e, portanto, mais feliz. E com isso, tudo flui melhor. E eu acho que, sim, a autoestima tem efeito sobre a nossa saúde física. Eu imagino que tenha, sim, não sei se cientificamente tem, mas pelo menos a sensação que dá é que tem. E certamente tem efeito sobre a nossa saúde mental. Isso é inegável. Total. E você, Monique, você sente diferença? É um pouco isso que a Didi falou, né? Eu acho que traz uma plenitude, assim, mas eu acho que traz até mais confiança também. E isso, claro, que vai fluir melhor nas suas relações naquele dia. Se você está se sentindo bem, você vai falar melhor numa reunião, você vai dar melhor uma entrevista, você vai estar muito, muito segura de você mesmo, né? Feliz com você, feliz com as suas escolhas. Isso é uma construção diária, né? Que deveria ser sempre assim, mas é muito difícil. Imagina, a gente com altos e baixos, com problemas familiares, problemas do mundo, e administrar tudo isso, e ao mesmo tempo ter essa autoconfiança é uma construção diária, mas eu acredito que quando está se sentindo bem com você mesma, com certeza tudo flui melhor. Sim, é segurança, né? Mas isso que você falou é muito importante a gente frisar também dos imprevistos, que os imprevistos acontecem no nosso dia a dia e não tem como fugir deles mesmo. Eu acho que às vezes a gente tem uma ideia de felicidade plena, né? Que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, toda hora, e essa cobrança fica no nosso subconsciente. Então, a nossa vida não é... A gente tem pontos de felicidade, né? E tem uma constância. Então, a gente entender isso, e entender que tem muito quebra-mola nesse meio do caminho, é um autoconhecimento, é você ter o pé no chão, é você dialogar, é você entender que todo dia não vai ser o dia mais feliz da sua vida, às vezes as coisas não vão sair como você planejou, e isso afeta também na sua autoestima, às vezes você não conseguiu alguma coisa que você queria.
né? E aí você não alcançou aquilo, e aí você se sente às vezes diminuída por aquilo. Então, encontrar esse equilíbrio é uma busca diária nossa, mas eu acho que o mais importante é não se cobrar para essa felicidade plena, que isso é muito difícil, realmente, a gente chegar a esse ponto, até porque somos seres humanos, né? Passamos por diversas dificuldades e é isso. Eu acho que é entender um pouco mais de si, se olhar e ter paciência. Resiliência, vai. Ah, com certeza. Acho que a gente está com a autoestima em dia é o ponto primordial para a gente estar bem com a gente, estar bem com as pessoas. Eu acho que faz totalmente diferença no dia. Por isso que eu gosto de começar o meu dia com esses rituais que me fortalecem, porque aí acho que muda tudo, né? Você tem mais motivação para fazer as coisas, você acredita mais nos seus projetos, nas suas escolhas, defende mais os seus valores. Eu acho que você fica muito mais inteira, né, quando a tua autoestima está em dia. Sim, total. E doutora, voltando para a questão dos tratamentos estéticos nesses processos individuais, eu queria que você me desse exemplos práticos disso. Claro. Então, por exemplo, hoje em dia, um tratamento muito procurado é o preenchimento, né? Os preenchimentos, eles têm a capacidade de, primeiro, rejuvenescer de uma forma muito eficaz e, segundo, embelezar as pessoas de fato. Então, eles devem ser pensados de forma muito individual. Hoje em dia, a gente tem técnicas, como a gente conversou no início, por exemplo, a Babyface Technique, né? Que é uma técnica agora propagada pela USK e que a gente tem os formatos de rosto como base para os tratamentos. Então, os médicos são treinados, né, para terem ali o exame do paciente, identificando o formato do rosto, por exemplo, um rosto redondo, um rosto angulado, um rosto oval, ou um rosto que seja em formato de coração, enfim. E cada rosto vai ser tratado de acordo com as suas necessidades, usando ali benefícios que a gente consegue encontrar para cada formato. Então, é muito interessante a forma prática como os pacientes, de fato, são tratados na sua individualidade. Sim, demais. E, meninas, caminhando aqui para a última pergunta, vamos começar pela Monique, e aí todas respondem. Mas como nós, mulheres, a tal da sororidade, mas como nós, mulheres, podemos ajudar a outra a ter autoestima? Eu acho que a gente vem nesse trabalho. Eu acho que vamos dizer, essa sororidade vem sido trabalhada e vem sido falada nos últimos tempos. Acho que até a relação das mulheres tem melhorado muito em relação tanto pessoal quanto no trabalho. E acho que você elogiar, você conversar, você dialogar, eu acho que às vezes a pessoa só precisa ter alguém para conversar, sair do círculo dela que ela tem, às vezes, de família, ali, de trabalho, e às vezes ela precisa de se escutar. Eu acho que o diálogo e acho que isso, você sempre procurar, porque a gente está sempre julgando muito as pessoas, né? E a gente tentar. Por que a gente procura sempre um ponto positivo para poder elogiar aquela nossa amiga, nossa mãe, nossa irmã, alguém do nosso trabalho? Então, acho que a gente buscar sempre o lado positivo para passar para a pessoa, porque eu acho que isso vai afetar automaticamente na autoestima dela, né? Ela vai se sentir melhor. E isso pode melhorar também na relação de vocês, né? Então, isso, de uma certa forma, a sororidade, né? Eu acho que entra nesse lugar de você ter um olhar afetivo e carinhoso pela outra pessoa. Sim. Eu diria que um dos conceitos que eu acho interessantes relacionados à sororidade é essa coisa de as mulheres entenderem que não são rivais, né? Que não existe essa ideia que foi tanto trabalhada por conta do machismo estrutural, principalmente, da rivalidade feminina. A gente tem que sair fora desse lugar. E a outra palavra que eu acho que é chave é a empatia. A empatia ajuda na autoestima da outra pessoa, da outra mulher, né?
porque quando você consegue se colocar um pouco no lugar dessa outra mulher e ter essa troca, traz um alento, traz um conforto, traz uma sensação boa para a outra pessoa. Sim. Camila? Concordo com as duas e acho a empatia importantíssimo. E a Monique falou uma coisa que é o não julgamento, né? Que foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando você começou a perguntar, porque eu acho que é isso, é a gente entender, né? Desconstruir uma coisa dentro da gente mesmo, porque a gente compete muito, né? Não brincam que as mulheres não se vestem para os homens, elas se vestem para outras mulheres. A gente está sempre olhando para, por mais que seja amiga, tem uma, é cultural isso, né? Então eu acho que a gente começar dentro da gente mesmo, de desconstruir isso e começar a ter mesmo esse olhar de não julgamento e de empatia com as outras mulheres. Eu acho que aí está a base de tudo. Sim, acho que a gente está nesse processo, né? Estamos caminhando. Doutora? Eu acho que é isso exatamente que as meninas falaram, é promover bons sentimentos, promover um ambiente que seja de aconchego, né? Um ambiente em que a gente possa ser quem a gente é, mostrar como nós somos e receber bem as outras mulheres, né? Como elas são. Então isso cria uma sensação de pertencimento novamente e cria o aconchego de fato, você se sentir bem no ambiente que você vive. Acho que é por aí. É assim que a gente pode se ajudar cada vez mais. Só para complementar o que a doutora falou, que é essa história de formar uma rede de apoio, né? Que pode ser no teu microcosmo, pode ser até uma coisa um pouco mais ampla, mas a gente tem que buscar isso, rede de apoio entre mulheres. Sim, sim. Eu queria agradecer a participação de todas vocês. Eu saio desse papo muito convicta de que acho que a frase é: tá tudo bem, né? Tá tudo bem não acordar bem, tá tudo bem acordar super bem um dia, tá tudo bem, né? E respira. Muito obrigada pela participação de todas. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada, meninas. Parabéns, meninas. Um prazer estar aqui. Adorei o papo. Valeu, doutora Também um beijo para vocês todos. Um beijo, Monique. Obrigada, Luana. Beijo, meninas. Beijo. Obrigada. Beijo. E vocês que estão acompanhando a nossa programação do Summit, continuem em todas as plataformas digitais da Vogue.